Essa aula diz respeito à palavra ser, a semântica, a morfologia e a sintaxe, que estão no livro 2, capítulo 7, livro Hexa, aquele livro vermelho. Se você é do extensivo de Umuarama, do PV de Umuarama, na sequência eu vou te dizer onde está esse conteúdo. Para você que é dos extensivos de Maringá e Toledo e da turma de medicina, você tem aquele livro vermelho do volume 2, abra no capítulo 7, página 17. Para quem está com o caderno de medicina, aulas 21 e 22, página 12, que é a medicina de Toledo, Maringá e Umuarama. Para a turma do PV de Umuarama, Octa Mais, atividade 10, livro 2, página 59. E se você é do SEMI, pegou enganada essa aula, tá? Ela também serve para você. Vai atrás da outra parte dela, porque ela está na sua aula 6, que não tem só a partícula C, mas também tem a colocação pronominal, tá? Numa segunda parte da sua aula. Como é um conteúdo que está lá na frente na turma do extensivo, então você precisa procurar outra parte da aula. Mas para as demais turmas, essa aula é completinha do capítulo 7 ou das aulas 21 e 22 ou atividade 10 das respectivas turmas. Oi galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Nós vamos hoje falar de uma das coisas mais importantes para quem quer acertar aquela questão que vai fazer total diferença na sua aprovação, tá? É aquela questão que a maioria não sabe fazer e você precisa acertar essa questão para você poder ter um diferencial sobre os outros, porque lembrando, não é lendo o texto e marcando o que está no texto que vai fazer diferença para você, tudo bem? Especialmente para você que estuda, você quer uma questão que você saiba fazer e o outro não. Essa é uma delas, tá? A palavra ser tem várias classificações. Ela tem algumas classificações que estão voltadas apenas para a ideia. Ela tem algumas classificações que estão voltadas para o tipo de vocábulo que ela traz, né? E além disso, também sintaxe. Por isso que é um conteúdo tão especial. Você talvez vá ter que voltar numa das aulas de análise sintática anteriores, tá? Então, por quê? Para classificar um C, você precisa saber o tipo de verbo que você tem, transitivo, intransitivo, transitivo direto, indireto. Você vai precisar saber se esse verbo ela exige ou não um paciente para que essa ação seja realizada. Porque se você não souber isso, você não vai conseguir classificar algumas das coisas que você vai ver aqui. Tudo bem? Outra coisa, você pensa, no meu vestibular eu vou bem, eu acerto a minha questão. A pergunta então é, e a sua redação? O que eu quero saber de você agora é, você acerta tudo que tem em relação a esse quê? Concordância, colocação pronominal, tudo está 100% na sua redação, você está tirando nota 100% integral, né? É isso que você está fazendo? Se a resposta é não, esse C é do seu texto e precisa ser conhecido para que você faça uma redação que possa ter nota 100%. Tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem a aula, lembrando que não entendeu aquela função? Volta. Ah, não entendeu aquela função por causa daquele verbo? Volta mais ainda nas aulas anteriores. E qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu sempre digo, tirando o horário que nós estamos dormindo, eu estou à sua disposição, tanto no fórum quanto no Instagram, em qualquer forma que viabilizem de vocês entrarem em contato conosco, tudo bem? Desejo a você uma super aula, tá? Um beijo! Pessoal, então no capítulo 6, a primeira parte desse capítulo, nós vamos falar sobre a palavra ser. Nós vamos verificar tanto a semântica, que é o significado atrelado a essa palavrinha, a morfologia, que é a classificação dela, e a sintaxe, que é a função que ela desempenha na frase. Quero deixar bem claro aqui para vocês também, pessoal, que é uma questão que cai frequentemente em provas como Evangélica, Federal do Paraná, UFSC, a CAF. Aí você fala, mas no ACAF não cai isso. Cai na parte da concordância, cai na parte de colocação pronominal, cai na parte de tantas outras coisas que você precisa observar para poder fazer outras classificações, tá? Então é extremamente importante que você saiba isso não só quando você
fala sobre questões que cobram classificação, mas sabendo identificar, você também vai saber aplicar algumas regras que vão aparecer na sintaxe da norma culta, tá? Por último, pessoal, por que esse conteúdo encerra o livro 1? Porque nós estamos falando de período simples, analisando a palavrinha de acordo com o verbo dela, então ela fecha aqui a sintaxe lá que a gente viu, dos termos ligados ao nome, ao verbo, do sujeito, do predicado, tudo bem? E dá início ao livro 2, porque é o primeiro capítulo do livro 2, tudo bem? O primeiro passo que você vai fazer para poder classificar o C é verificar a semântica, a ideia. Então você vai começar interpretando. O primeiro aspecto que você pode encontrar é a reflexão quando a análise é semântica. Segundo, é uma reflexão constante, ou seja, essa ideia da reflexão vai aparecer na maior parte das frases que você encontrar esse verbo. E por último, nós temos a reciprocidade, que também é um tipo de reflexão, só que com 2 agentes em vez de ter um só. Então, quanto à reflexão, quando o C indica que o sujeito fez o processo nele mesmo. O rapaz se olhou no espelho por um instante. Ele olhou ele mesmo por um instante. Agora, por que eu não posso dizer ele olhou ele mesmo? Porque verbos transitivos diretos não aceitam ele, ela, eles, elas como objeto direto. Lembre-se de que ele pode ser também esse ele do caso oblíquo, mas eu não posso utilizá-lo como objeto direto, vou utilizar o, a, os, as no lugar. Então eu estou colocando aqui com letras maiúsculas só para você enxergar a interpretação. Mas essa escrita está fora do padrão culto da língua. Ele se olhou por um instante. Quando eu digo isso, não deixa a mesma ideia clara que eu estou deixando aqui para você, de ele olhou ele mesmo por um instante. Por isso que eu optei por infringir a norma culta para te ajudar a entender isso aqui, tá? Então o que acontece aqui é que o sujeito é agente paciente do próprio processo. Ele faz o processo em quem? Nele mesmo. Tudo bem? Um exemplo básico, então, é quando você realiza qualquer processo e você é o único atingido por ele. Esse é um pronome pessoal reflexivo, então. Um exemplo clássico é esse que você faz todo dia de manhã. Segunda coisa que você vai procurar é se essa reflexão é constante. O número de processos que você faz com você mesmo é infinitamente superior ao número de processos que você faz em relação a outro envolvido. Uma coisa você pode perceber, existem alguns processos, inclusive, que a vida inteira você vai fazer com você mesmo, tá? Por exemplo, o rapaz se vestiu para impressionar. Quem veste algo ou alguém, ok? Beleza. Mas digamos que a pessoa só vestiu ela mesma uma vida inteira. Ah, mas um dia ela vai vestir um filho. E se ela não tiver filho? Então, a vida inteira ela realizou o processo com ela mesma, tá? Então, quando isso acontece, ele vestiu ele mesmo e predomina esse processo que ele faz com ele mesmo, nós acrescentamos uma classificação específica que vai ser de parte integrante do verbo ou pronome fossilizado. Por que ele está fossilizado? Virou um fóssil, está calcificado ali já e já aparece no verbo na sua forma original, tá? Então, todas as vezes que você falar de reflexão constante, pode perceber que há necessidade no padrão culto da língua de você colocar esse pronome nesse verbo, tá? Preste atenção que a Federal do Paraná, inclusive, já cobrou essa palavra ser, sem usar nomes. Ele disse para você achar um ser que tinha a mesma função do C da frase original, tá? Não pediu para classificar, mas se você não sabe olhar isso, não adianta nada. E o C era justamente essa parte integrante do verbo, era o verbo queixar-se, porque eu queixo eu mesmo de algo, beleza? Então é estranho falar assim, mas ele é um processo reflexivo. Então, nesse caso, o pronome já aparece embutido no verbo em sua forma inicial, que é o infinitivo. Para respeitar o padrão culto, é obrigatório o uso desse pronome, como nos verbos deitar-se, levantar-se, sentar-se, comportar-se, dedicar-se, dirigir-se, queixar-se, arrepender-se, zangar-se, esquecer-se, lembrar-se,
E eu parei aqui um pouquinho porque você vai encontrar que quem lembra algo e quem esquece algo também. Lembre-se de que os verbos às vezes possuem mais do que uma regência, tá? Então eu posso utilizar. Esse aqui geralmente é quando eu me faço esquecer, eu me faço lembrar. Tá? Então seria quando você já amarrou uma fitinha lá no braço, então você se fez lembrar de alguma coisa, tá? E quando você diz, a partir de hoje não vou pensar mais no fulano, então você se fez esquecer de outro indivíduo, tá? Um outro verbo que é muito polêmico, inclusive, é o verbo suicidar-se. Ele também é verbo pronominal, né? Desculpa. O problema é que a gente acha meio estranho falar suicidar-se, né? Porque fica redundante e fica mesmo. Então, na redação, eu te sugiro escrever cometer suicídio, que é uma forma de você não ter essa redundância, essa estranheza, né? De colocar o se, já que esse sui já indica a reflexão, tá? Então usa cometer o suicídio, que fica bem melhor de suicidar-se. Mas se você for usar suicidar, você precisa colocar com a palavra se. Então, ele se suicidou. Esse é o certo. Quando a gente tem um outro envolvido nesse processo, a gente tem uma reflexão recíproca. Por que ela também é reflexão? Porque, querendo ou não, o processo vai e volta. Só que nesse caso aqui, haverá 2 agentes e 2 pacientes diferentes. E um vai fazer o processo no outro. Ou seja, eu realizo em você o processo e você retribui o mesmo processo para mim. E eu vou sofrer o seu processo da mesma maneira que você sofreu o meu, tá? Então, o rapaz e a moça se olharam durante a festa por um instante. É isso, ó. O rapaz olhou a moça e a moça olhou o rapaz. O processo de um atingiu o outro e o processo de outro atingiu o um, como a gente costuma dizer. Quando isso acontece, a gente vai chamar esse pronome de pronome reflexivo recíproco. Por quê? Além de haver uma ida e uma volta do processo, eu também tenho reciprocidade porque é um outro elemento fazendo parte da ação. Olha um exemplo prático aqui para nós de também reciprocidade. Ó, os homens se cumprimentaram. Significa que um está realizando ação no outro e o outro está realizando ação no primeiro, tá? Sempre que isso acontecer, a gente não fala que é só reflexão, a gente chama de reflexão recíproca. A sugestão que eu faço, então, comece sempre por esses caras, tá? Primeiro, se é reflexão, e se essa reflexão é constante, e depois reciprocidade. Por quê? Você já eliminou daí a parte semântica, tá bom? Aí, na sequência, você vai fazer o quê? Você vai voltar para a parte gramatical, tá? Então, nesse caso, a parte sintática que vai prevalecer. Então, você tem que saber um pouquinho de sintaxe para fazer isso. Qualquer coisa, mais uma vez, volte nas aulas de análise sintática que nós tivemos. São elas: sujeito, predicado, predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal, aposto e vocativo e complemento nominal. Todas essas aulas estão disponíveis já para você, tá? Então, o segundo passo, você vai verificar a presença ou não do agente. Por quê? Existem frases em que o se estará, não é reflexão nem reciprocidade, e o agente também estará na frase. E há frases em que você vai usar esse se justamente para eliminar a informação do agente. Então, quando o agente está presente, nós temos uma partícula expletiva ou de realce. Tá? Então eu já vou falando para você o seguinte, ó, depois que você já verificou lá a reflexão e a reciprocidade, achou o agente, já pode classificar, é uma partícula expletiva ou de realce, tá? Se nós estivermos falando de período simples, tá? Porque se estiver falando de período composto, daí ele com certeza vai ser uma conjunção se estiver unindo orações, mas aqui é partícula expletiva de realce. E se o agente não aparecer na frase, ou eu tenho uma partícula passivadora ou pronome passivador, ou eu tenho um índice de determinação do sujeito, tá? Então,
Esse índice de determinação do sujeito vai ainda melhorar para você a questão do sujeito indeterminado lá atrás. Lembra que eu ainda comentei, nós vamos falar ainda de sujeito indeterminado, tá? Vai haver uma hora que a gente vai tocar nesse assunto novamente. Então, chegou a vez, tá? Outra coisa, essa partícula passivadora ou pronome passivador constrói a voz passiva. E nós vamos falar de verbo depois e eu vou falar de vozes verbais de novo. Aqui é só uma pinceladinha para você poder entender o que eu preciso para que você saiba classificar isso aqui. Tudo bem? Quando que você vai saber, então, que ela é partícula passivadora? Dessa forma, sempre procurando o agente na frase. Se ele está na frase, então, com certeza, é uma partícula expletiva ou de realce. Olha um exemplo. Nós temos o garoto riu-se de nervoso durante a entrevista. O que é a partícula expletiva? É um uso expressivo do pronome. Sabe o que isso significa? Ele não está previsto na norma padrão. Professora, naqueles gêneros em que eu posso criar, posso colocar? Mais seguro colocar neles do que você colocar num que é totalmente tradicional. Isso só precisa cumprir a regra. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, que é importante, ele não possui função sintática, ou seja, não é ele o sujeito da frase, não é ele o objeto, não é ele adjunto, complemento, não é nada da minha frase, tá? Isso é muito importante. Não haverá nenhuma classificação sintática para ele, a ponto de você achar que você pode, sem problema, retirar da frase sem alterar a construção, porque ele não vai fazer diferença nenhuma na sua mensagem. A sua mensagem vai se tornar só gramaticalmente expressiva com aquele cara, porque por ser menos desgastado, é mais expressivo do que o normal, tá? Então, ele não é sujeito, não é objeto, não é complemento, não é adjunto, não é nada disso. E geralmente, marca aí, ele vai aparecer com verbos intransitivos. Professora, por que ele aparecerá com verbos intransitivos? Pelo seguinte, se ele colocar com um verbo transitivo, o que vai acontecer é de poder, não significa que vai, tá? Gerar uma ambiguidade na função sintática que ele desempenha, tá? Então, quanto à partícula expletiva de realce, não é reflexão, não é reciprocidade. Ah, professora, você não fala reflexão constante, mas se não é reflexão, então não pode ser reflexão constante, tá? Então, não é reciprocidade e o agente está presente na frase. Vamos achar o sujeito aqui na minha frase, Com certeza você tá ligado que o sujeito dessa frase é quem? O garoto. Tá vendo, Ele tá presente na frase. E o verbo rir é um verbo que nesta frase não apresenta um paciente, ou seja, não tem ninguém sofrendo esse processo, tá? Riu-se de nervoso durante a entrevista, eu poderia eliminar esse cara, inclusive, sem alterar-lhe o sentido. Se eu dissesse somente o garoto riu de nervoso, faria alguma diferença? Não. Então, eu poderia com certeza excluir esse C que está aqui para escrever a minha frase, só que ela ficaria menos artística. Ela ficaria uma frase comum que você diria no seu dia a dia. Tudo bem? Felicidade foi-se embora, a saudade no meu peito ainda mora, é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar?
Tá vendo? Esse é um exemplo artístico, é um poema, uma canção, certo? Então, ela foi escrita de forma trabalhada, por isso que em vez de dizer felicidade foi embora, e felicidade que realizou a ação, ela é o sujeito, por isso que eu destaquei ali, eu simplesmente disse felicidade foi-se embora, mas pode perceber que eu poderia eliminá-lo da frase, porque ele não tem função sintática. Ir embora, em boa hora, é um adjunto adverbial de tempo, certo? Então, ele não é um verbo que envolve paciente, é um verbo intransitivo, que é a característica principal das frases que vão utilizar esse ser como partícula expletiva de realce. Índice de determinação do sujeito e partícula passivadora, ou pronome passivador, quando o agente não está presente na frase. Os objetivos são impessoalizar esse agente ou generalizá-lo. Aí você pergunta, nossa, mas a gente faz isso? Você faz isso na sua redação direto. Você usa muito isso quando você diz comenta-se, sabe-se que, percebe-se, nota-se, concorda-se com, ou argumenta-se, tá? Então, por que você está fazendo isso? Porque na redação você não pode ficar usando palavra vaga. Você não vai dizer todo mundo argumenta. Você vai dizer argumenta-se, que é uma forma aceita de fazer a mesma coisa, só que dentro do padrão que a redação exige, da impessoalidade, tá? Então, uma das estratégias para você impessoalizar um texto é trocar o agente da frase por frases com o pronome se, que acompanham esse verbo para indicar um índice de determinação do sujeito a uma partícula passivadora. Tudo bem? Uma última coisinha importante, pessoal. Federal do Paraná, na segunda fase, que é a fase discursiva, vai cobrar muito esse tipo de estratégia, tá? Então, às vezes, ela pode te dar um texto que está escrito em primeira pessoa e pedir para você redigi-lo dentro do padrão culto da língua, né? Sob os preceitos de concisão, que é a sua capacidade de síntese, e também dentro do padrão em relação à impessoalização do discurso, tá? Então não vai pensar que na segunda fase da federal também não cai língua portuguesa, cai sim, só que cai de forma aplicada. Então a passagem do discurso direto para o indireto, a passagem de um texto que está em linguagem coloquial para norma culta e também esse tipo de situação, a impessoalização do discurso. Então vamos observar. Percebe-se a necessidade de ações efetivas, é a minha primeira frase, concorda-se com a necessidade de ações efetivas. Aqui eu usei o verbo perceber e aqui eu usei o verbo concordar. Não parece que o efeito do ser nas duas ocorrências é o mesmo? Pois é, isso é a semântica, porque você está avaliando somente a ideia desse ser. Você está avaliando o que esse ser está gerando na sua frase. Turma, é muito frequente eu pegar alunos que vão fazer a CAF e eles falam assim, mas eu não consigo ver a diferença, porque para mim é a mesma coisa. Você não está pensando em gramática. Lembre-se de que a sua prova é de língua portuguesa e ela vai envolver gramática, ela não é só de interpretação, tá? Então, a partir de agora, toda vez que seu cérebro começar a te enganar e deixar você só no lado interpretativo, você para e pensa, o que tem de gramática aqui? Agora, claro, para fazer isso, o cara tem que manjar um pouquinho de gramática, né? Tá? Tem que estudar pelo menos o básico, tá? Vocês têm as aulas agora, que vocês podem assistir muitas vezes, então aproveitem. Então, nesse caso, o objetivo que se quer alcançar é sempre impessoalizar o discurso ou generalizar. Como? Percebe-se a necessidade de ações efetivas. Tá escrevendo aqui quem que percebe? Não. Mas é como se você pudesse dizer, a gente percebe, nós percebemos. Mas quando você diz nós percebemos, você já se colocou no texto, tá? Então, para evitar isso, você coloca percebe-se. Ou concorda-se com a necessidade de ações efetivas. É como se eu dissesse, tudo bem, todo mundo concorda com isso, mas em vez de você fazer isso de uma forma menos glamurosa, você vai fazer de uma forma prescrita pela norma culta para você poder ganhar seus pontinhos na sua redação. Então vamos ver a diferença entre a partícula passivadora e o pronome passivador do índice de determinação do sujeito. Turma, eu vou ser bem sincera com vocês, é muito simples,
Muito simples. Só que para isso, você precisa saber classificar um verbo. E classificar dentro da frase em que ele veio, não se esquecendo desse detalhe. Porque às vezes você quer classificar pelo verbo que você sabe. O verbo contar é um verbo transitivo direto, que conta algo. Mas às vezes você usa a frase, mas assim não conta. Você não está dando algo para ele nessa frase. Então você precisa fortalecer esse seu lado, que é a classificação do verbo, para você poder fazer isso aqui bem. E por último, onde você acha isso? Vai lá no predicado verbal, que lá eu falei sobre os tipos de verbo que nós temos. Se não, espera um pouquinho, que regência, que é uma matéria que está vindo já, vai trazer para você isso, tá? Então vamos lá. Pronome passivador só ocorre com verbo transitivo direto. Então, vamos caprichar e colocar aqui, ó, transitivo direto é que tipo de verbo? É o verbo que tem um paciente, só que não vai pedir, exigir, certo? É reger, preposição, tá? Então, percebeu que a sua frase trouxe um VTD, que é aquele que pede algo ou alguém envolvido no processo? Então, esse ser seu é partícula passivadora. E se for outro verbo, professora? Automaticamente é índice de determinação do sujeito. Lembrando que você já verificou se é reflexão ou reciprocidade. Antes de chegar aqui, você verificou que não há o agente na frase, tá? Isso é importante, tá bom? Porque senão, se você começar a já ver isso aqui logo de cara, você vai ter problema. Porque às vezes a ideia trouxe sem, por exemplo, o agente na frase, mas é porque ele ficou subentendido no contexto, mas era uma reflexão, tá bom? Então, com VTD é sempre partícula passivadora ou pronome passivador. E com outros tipos de verbo, índice de determinação do sujeito. Por que você tem que saber isso? Porque você vai precisar saber isso aqui, ó. Quando esse C aparece, pessoal, nós estamos tratando de uma ação sofrida, tá? Porque nós estamos construindo uma voz passiva com isso. Como você sabe? Porque um pronome é passivador, certo? O sujeito aqui seria o objeto da voz ativa. Eu vou te mostrar isso já nos próximos slides, pode ficar tranquilo. Mas já fique entendendo que eu já não estou mais dizendo que alguém fez algo. Quando eu coloco a partícula C e o agente não está presente na frase, eu quero dizer que algo é feito, foi feito ou será feito, tá? E desse lado de cá, eu tenho uma ação, só que neste caso aqui, a ação vai ser realizada. E outra coisa importante, o agente existe, tá? Tem o agente, ele só está indeterminado. Você vai perceber que na hora de você procurar uma palavra que represente, você não vai achar, porque ele vai estar apenas subentendido, tá? Então vamos lá, ó, para diferenciar. Aqui só com VTD. Sempre que eu falar de partícula passivadora, verbo transitivo direto, ação sofrida. Sempre que eu falar de outros verbos, eu terei uma ação realizada e com certeza na voz ativa. Só que o sujeito, que é o agente, vai ficar subentendido e vai ser para nós apenas indeterminado, tá? Essas duas coisas vão gerar o mesmo efeito, ou generalização ou impessoalização desse agente. Só que eu classifico de formas diferentes, porque numa frase eu vou poder apontar o sujeito e na outra não. Quando a gente fala então de partícula passivadora ou pronome passivador, sempre, turma, nós teremos um verbo transitivo direto, tá? Isso aqui é muito importante para você. E o que eu vou encontrar a mais na minha frase? Eu vou encontrar o paciente da minha ação. O agente nunca vai aparecer, tá? Quem que era esse paciente? Ele era o objeto direto da voz ativa,
tá? Espera um pouquinho que eu já vou te mostrar isso nos outros slides para você poder visualizar e ficar um pouco mais claro para você, tá? Por enquanto, você só precisa gravar isso. Para ser partícula passivadora ou pronome passivador, o verbo tem que ser transitivo direto. O que vai aparecer com esse verbo, além do ser? O paciente. Então, a minha frase é: perde-se o foco quando o objetivo não é bem definido. Meu verbo que está com o ser é o perder, e quem perde nessa frase perde algo, verbo transitivo direto. Então, para classificar é só isso. Esse ser, como não tem o agente na frase, é partícula passivadora. Então, vamos falar um pouquinho sobre vozes verbais para você poder visualizar melhor isso aqui, tá? Então, a voz ativa ocorre quando o sujeito realiza a ação. Como é que eu sei isso, professora? A palavra com que o verbo concorda é quem faz o processo. Então, a minha frase é: a frentista atendeu o cliente. O meu verbo é atendeu. Quem realizou a ação? O sujeito, que nesse caso é o agente, quem fez a ação. Por que eu classifiquei o verbo como verbo transitivo direto? Porque quem atende, atende algo. Nesse caso aqui, atende alguém, certo? Lembrando que esse verbo pode assumir, sim, a classificação de transitivo indireto. Posso atender a alguém, tá? Sem problema. A gramática permite essas duas classificações. Mas o importante é você entender isso aqui, ó. Que a palavra com a qual o verbo está concordando, ó, é com o agente do processo, certo? Vamos comparar. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Em vez de realizar, ele sofre. Como que eu sei? Porque a palavra com qual o verbo vai concordar é quem sofreu o processo, não quem realizou esse processo, tá? Então, a gente tem os verbos lá. Um é foi atendido, o outro atendeu. Nós temos que o cliente foi atendido, ou seja, o verbo está concordando com ele. Ele é um novo sujeito, agora o paciente da ação. E você precisa observar que na de baixo também, tá? Ele é um novo sujeito, agora o paciente da ação passa a ser o sujeito, que nós estamos trabalhando com voz passiva, certo? Por que eu tô te dizendo isso? Porque na de cima você enxerga bem o sujeito, na de baixo você geralmente não enxerga. Eu falo porque tem um monte de aluno que fala: professora, mas eu não vejo porque que essa frase está errada. Não é sujeito indeterminado? Não, é sujeito paciente, porque o ser fez o papel de partícula passivadora. Tudo bem? Sendo assim, nós ainda temos que ele era o objeto direto da voz ativa, tá? Então, ó, é quem estava sofrendo a ação na voz ativa. Ele passou a ser o sujeito da voz passiva. Então, muito cuidado com a segunda frase, que a maioria erra na segunda, tá? E a frentista vai ser o quê? Ela continua sendo o agente da ação. Eu não tenho como tirar esse papel dela, mas eu vou mudar a classificação sintática dela. Ela deixa de ser o sujeito e vai passar a ser o agente da passiva. Por que eu não posso chamar só de agente? Porque daí seria interpretação. Porque se você chamar só de agente, nós tradicionalmente usamos o agente no papel de sujeito. Então, por causa disso, nós teríamos uma lógica de pensá-lo como sujeito da frase, e ele não é. Tá entendido isso? Então, ó, as mesmas informações que eu tenho aqui, eu tenho nessa segunda frase. Eu não tenho na terceira, porque o agente ficou de fora dessa frase. É uma forma compacta de construir essa voz passiva. E nós temos a voz reflexiva, que a gente já estudou lá no começo, que o sujeito realiza ação nele mesmo. Então, a frentista se limpou. Ela limpou ela mesma depois de abastecer. E a voz passiva reflexiva recíproca, né? Que é o sujeito realiza a ação num paciente e recebe deste a mesma ação, sendo agora o paciente dela. Então, depois do isolamento, as pessoas se abraçaram com carinho e saudade. Umas abraçaram as outras, tá? Então, eu só coloquei isso aqui pra gente ver o conteúdo, digamos assim, de vozes verbais completo. Pra você não achar que é só voz ativa e voz passiva. Então, não é. É voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e voz reflexiva recíproca, que também são vozes passivas, tá? Não se esqueça, porque eles têm também a ideia de um paciente, belezinha? Bom, a gente vai estudar um pouquinho agora sobre os tipos de voz passiva, porque como vocês viram, numa frase lá em cima eu coloquei o agente na posição de sujeito e na outra, lembra que eu falei para você, ó, o agente não aparece, que é uma forma mais objetiva de construir a voz passiva. Então,
A voz passiva analítica vai ter o maior número de informações, tá? Todas as informações da voz ativa constarão na voz passiva analítica, com exceção da concordância, né? Não vai ser a mesma concordância que a gente vai fazer. Então, nesse caso, o meu agente da ação agora passa a ser o agente da passiva. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um verbo ser mais o VTD no particípio, mais o paciente do processo, mais os detalhes da ação, tá? Então, todas as vezes que eu falar de paciente, não se esqueça de que esse cara era o objeto direto da ativa e ele vai passar a ser o sujeito da voz passiva. Só não se esqueça de que esse sujeito agora sofreu a ação, tá? Depois, lá, quando a gente for estudar verbo e vozes verbais de novo, não perca essa aula, porque nós vamos ensinar um segredo para você, que todo mundo perde questão na prova, porque não aprende isso que eu vou te ensinar, tá? Então, fica comigo, cola na Raj, que nós vamos trazer para você uma informação muito importante e exclusivíssima de vocês, tá? Bom, sendo assim, então, eu uso o verbo ser para construir essa voz passiva. Vamos ver então um exemplo dessa passagem da voz ativa para a voz passiva. Os arquitetos desenvolveram o projeto. Primeira coisa, achar o verbo. Quem desenvolve, desenvolve algo. Lembra disso, né? Quem realizou essa ação? Porque é uma ação realizada pelo sujeito arquitetos. Ele é um verbo transitivo direto, então, porque quem desenvolve, desenvolve algo e o seu objeto direto é o projeto. Então, por que eu estou fazendo isso? Para eu poder saber transformar a voz ativa na voz passiva. Na voz passiva analítica, então, minha frase ficaria: o projeto foi desenvolvido pelos arquitetos. Primeira coisa, encontrar o verbo, foi desenvolvido, é uma locução. Aqui a gente tem o verbo ser e o particípio, ó, desenvolvido, tá? Daí a gente tem o sujeito, que é o projeto. Mas, lembrando, esse projeto não é o agente da ação, ele é agora o paciente. Inclusive, ele era o objeto direto daqui, ó. Tá vendo? Então, ele se transforma em sujeito na passagem da voz ativa para a voz passiva. E o que vai ser, então, aqui de diferente? Agora, o verbo vai concordar com o novo sujeito, que é o paciente da ação. Então, muita atenção, que sempre que eu tiver uma estrutura de voz passiva, seja com o verbo ser e particípio, que é a analítica, ou com a partícula passivadora, o verbo sempre tem que concordar com o paciente. E pelos arquitetos, que ele era sujeito, inclusive ele era o agente da frase, e agora ele continua sendo agente, mas no papel de agente da passiva, tá? Então, essa transformação que acabou acontecendo. Logo mais, ainda vou te mostrar um outro jeito de você enxergar isso, tá? O segundo tipo de voz passiva é a voz passiva sintética. Além de ela ter o menor número de palavras possível, ela vai também ter as informações mínimas, aquelas informações necessárias à voz passiva, elas vão ficar de fora, tá? Então, a gente vai encontrar um VTD. Lá em cima também tinha, né, professora? Sim, só que ele estava no particípio. E quem vai fazer o papel de apassivar o meu processo vai ser o ser, que é a partícula passivadora ou pronome passivador que a gente viu lá em cima, tá? Então, aqui a gente vai construir por meio desse ser. Eu vou ter o paciente e detalhes desse processo só, mas quem fez a ação não me interessa aqui, tá? Então, ó, o paciente está aqui, ele era o objeto direto da ativa, ele vai passar a ser agora o sujeito da voz passiva e ele vai sofrer a ação agora. Vamos ver então um exemplo? Ó, na voz ativa a gente tinha aquela frase, né? Os arquitetos desenvolveram o projeto, tendo desenvolver o meu verbo, é uma ação realizada pelo sujeito, que é os arquitetos. Quem desenvolve, desenvolve algo, então é um verbo transitivo direto. O projeto, que foi a coisa desenvolvida, né? Sofreu a ação, é o objeto direto. E na voz passiva sintética, o que a gente vai ter? Esse cara vai ficar de fora da minha frase. Por quê? Porque não me importa o agente na minha voz passiva sintética, porque eu tenho que colocar o menor número de palavras possível. Então,
desenvolveu-se o projeto. Essa é a minha frase. O que eu tenho que cuidar aqui? O verbo é desenvolveu, mas lá era desenvolveram. E por quê? Porque é uma ação sofrida pelo sujeito. Quem que sofreu a ação? O projeto, que passou a ser o sujeito da frase. Então você tem que estar atento, porque o meu verbo precisa concordar com o meu sujeito, tá? Isso que é importante para nós, que agora é o paciente da ação e não mais o agente. Por isso que eu falo, ó, não apareceu informação de arquitetos, ela fica de fora. Então, às vezes, o verbo da ativa vai ficar diferente do verbo da passiva, na pessoa e no número. Por quê? O sujeito lá de cima era arquitetos e o sujeito daqui de baixo será o projeto. Ele era o objeto direto de lá, ó. Tá vendo? Beleza? Então, ele se transformou em sujeito. E esse verbo vai precisar concordar com esse novo sujeito, que é o caso de o projeto, terceira pessoa do singular, por isso ele também está concordando na terceira pessoa do singular. Tá vendo, ó? Concordância se faz com o projeto agora, que é o novo sujeito da minha frase. Isso só acontece, turma, com verbos que têm parte direta. Seja ele um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, porque eles têm um paciente que eu possa mover para a posição de sujeito. Tudo bem? Vou analisar com você essa segunda situação só para te mostrar a importância de estar atento para o sujeito, tá? Ó, os arquitetos desenvolveram os projetos agora. Quem desenvolve algo, ação realizada pelo sujeito, que é o arquitetos. Quem classifica esse verbo como verbo transitivo direto e o meu objeto é direto do mesmo jeito, certo? Aí, turma, veja que agora a minha frase ficou: desenvolveram-se os projetos. Por quê? Os projetos foram desenvolvidos, tá? E este verbo agora vai ter que concordar com o seu novo sujeito, que é o paciente da ação. Daí eu vejo um monte de aluno falando assim: eu não sei porque que você explica difícil, porque é só passar para outra voz passiva, se der certo, ok. Para você que fala isso, fica comigo, que eu vou te mostrar depois que essa estratégia que você usa para, entre aspas, a seu ver, facilitar, vai te fazer perder uma questão na prova se você não escutar o que a profa está falando, tá? Não vai ser agora, no futuro. Fica comigo que eu vou te mostrar um jeito de você não cair em pegadinha, tá? Porque essa estratégia aí, ela não é segura, beleza? Aí, a gente tem lá: os arquitetos desenvolveram o projeto foi desenvolvido pelos arquitetos, devolveu-se o projeto. O que eu quero te mostrar aquilo que eu prometi lá atrás. Ó, os arquitetos tá nas 3 frases, só que aqui ele faz papel de sujeito e ali ele vai fazer papel de agente da passiva. Na voz passiva sintética ele nem aparece, tá? Aí a gente vai ter o projeto, que está tanto na primeira frase quanto na segunda. O que ele vai ser lá em cima? Ele vai ser o objeto direto, só que aqui ele vai passar a ser o sujeito. Vou repetir. Nesta frase é fácil achar o sujeito. Na frase de baixo que a maioria se perde e não acha o sujeito, tá bom? Então, cuidado quando você for olhar o sujeito. Se ele não está presente com uma palavra indicando o agente na frase e tiver a partícula se, olhe o tipo de verbo que você tem. Porque se for VTD, o sujeito é paciente, tá? Lembrando que aqui desenvolveram está concordando com arquitetos, aqui o foi desenvolvido está concordando com o projeto e aqui também desenvolveu-se. Então, não se esqueça de que é uma nova frase para você prestar atenção, para você não perder essa questão na prova, tá? E o índice de determinação do sujeito? Qualquer verbo que não seja VTD. Coloquei a partícula C nele e não escrevi o agente na frase. Então tá aqui, ó. Concordar com algo, ele é um verbo transitivo indireto. O sujeito, pessoal, nesse caso, ele vai ser o agente, mas ele está
indeterminado, pelo índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Então toma cuidado com esse carinho. O que eu vou te mostrar agora é que, independente do que você mover na frase, se o verbo não for VTD, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, tá? Diferente da voz passiva, que ele vai ter que concordar com o sujeito paciente. Aqui não. Independente do resto da frase, e para o plural, esse verbo fica no singular. Então, precisa-se de costureira experiente, precisa-se de costureiras experientes. Ó, o precisar é o mesmo nos dois. Eles são verbos transitivos indiretos, porque quem precisa de algo, objeto indireto. Esse cara é o índice de determinação do sujeito, então. Veja, costureira está na primeira no singular e costureira está no plural, mas em nada o verbo modificou. Por quê? Porque se trata de índice de determinação do sujeito. Você só vai ter que modificar alguma coisa e verificar a necessidade de modificar se for partícula passivadora. Tá vendo por que você precisa saber isso para a sua redação? Como que você vai escrever direito a sua concordância, minha criatura, se você não souber que você está escrevendo na sua frase, tá? E para isso precisa saber o tipo de verbo que você está usando, tá bom? Professora, eu não consigo entender. Elas não são a mesma coisa? Ah, não são. Elas parecem ser a mesma coisa, mas não são porque você tem classificações diferentes para as outras palavras que estão junto com ela. Então não é só ela sozinha, é o resto do conjunto, podendo ou não ser classificado de uma ou de outra forma, tá? Então, dependendo de como você vai classificar o resto, você vai também ter que definir a classificação dessa palavrinha C, tudo bem? Então, qualquer dúvida, volta lá e trabalha mais com as partes básicas, tipo de verbo, porque é a única forma segura de você determinar que tipo de C que a gente tem, se é índice de determinação ou se é partícula passivadora. Deixando um pouco de lado o C pronome, agora a gente vai trabalhar com C conjunção. É uma outra classificação morfológica que o C pode receber. Lembrando que esse C sempre vai estar entre orações. Não significa que ele vai ter uma oração antes e uma oração depois, porque ele pode começar a frase, tá? Mas na minha frase haverá pelo menos 2 verbos e eu vou perceber que a conexão entre essas partes que os verbos formam é o C que vai fazer, certo? Então nós vamos ter aqui uma oração principal e que vai ser completa. Isso aqui é super importante, ó. Quando você perceber que a primeira oração, que aqui não tem o C, ela está sintaticamente com todos os elementos de que precisa, então esse C vai ser condicional. E a segunda oração vai fazer o quê? A oração 2 vai indicar a condição para que a 1 ocorra, ou seja, não adianta só ter a 1, precisa vir a 2 primeiro para que a 1 possa acontecer, certo? Vamos ver um exemplo então. Nós temos, irei à sua festa, é uma oração. Se estiver aqui. Eu já separei, inclusive, as duas com cores diferentes para facilitar para você, tá? Você percebe? Quando eu digo irei à sua festa, se você gosta de mim, você vai até comemorar. Daí eu termino de dizer, se estiver aqui. Se eu digo se estiver aqui, já não é mais uma certeza. Eu preciso estar aqui para que a outra coisa aconteça. Então, nós temos uma oração 1 que é completa, irei à sua festa, mas que vai ser modificada pelo fato da 2. O que precisa ocorrer primeiro para que dispare a 1, porque senão ela não vai disparar. É esse C que está aí que é a minha conjunção condicional. Lembrando que condição a gente vive fazendo no nosso dia a dia. As nossas mães então nem se fala, né? Ah, você vai a tal lugar, C. Quantas vezes você já ouviu isso na vida, né? Então, todas as vezes que você tiver esse C ligando orações e um lado estabelece o que precisa acontecer primeiro para que o outro lado venha, a gente tem uma conjunção condicional. E quando ela não for, nós vamos ter uma conjunção subordinativa integrante, que é bem diferente porque, neste caso, a gente vai ter uma oração 1 que vai ser
principal, mas vai ser incompleta. Você vai perceber que só com ela não dá para formar uma frase, porque vai faltar uma informação importante nela para que ela tenha independência, certo? E a oração 2, ela vai completar o que está faltando em 1, vai indicar esse algo que falta na 1 para fazer sentido, certo? Então a minha frase agora é: ainda não decidi se irei à festa. Quando eu digo ainda não decidi, sem ter dito nada antes e fora de contexto, dá para você saber? Não, porque você vai falar assim, mas decidiu o que é que você não decidiu ainda? Então eu vou dizer, se irei à festa. Então eu tenho uma oração 1 que está agora incompleta e temos a oração 2 que vai indicar o algo que eu ainda não decidi, que é se irei à festa, tá certo? Agora sim, a minha oração tá junto com a outra, uma mensagem, tá formando uma mensagem, certo? Esse se então para nós vai ser a nossa conjunção integrante, que vai integrar a oração principal. É parte integrante da principal para que a principal consiga ter significado completo. Por fim, gostaria de sugerir que vocês prestem bastante atenção nesse cara na sua redação. Não existe como você tirar 100% da sua nota na redação se você escorregar em algumas coisinhas ligadas a ele. Por exemplo, concordância, colocação pronominal e escolher a melhor maneira de passar a sua informação, né? Igual eu falo para vocês, não dá para um advogado toda hora apontar para o cliente dele que cometeu um crime e dizer, ó, ele fez isso, porque você vai enfatizar ainda mais o problema. Então, entender isso como recursos que você tem para conseguir escolher a melhor estrutura para você passar a sua ideia. Tudo bem? Desejo a vocês uma excelente semana e fim de semana e bons dias. Até a nossa próxima aula. As melhores energias para que vocês possam continuar esses dias de isolamento em equilíbrio, na paz. Especialmente sabendo que o melhor que tinha para fazer, você fez. E sabe para quem? Para você.